Já não é de hoje que Assassin's Creed se passando em terras orientais é pedido pelo público, tendo jogos se passando por diversas partes do mundo, como Egito, Grécia, Estados Unidos, França e Itália, por exemplo. E quando esse momento chega, a recepção é negativa, e os motivos é que espanta, algo que está fora do senso comum, um samurai negro. Um aspecto totalmente irrisório do que seria o primeiro protagonista de Assassin's Creed que realmente existiu, com uma história a ser explorada e outras postas de forma original pela Ubisoft, como ela sempre fez com a franquia, e fez Assassin's Creed ser o que é hoje. Mas isso muita gente ignora e eu fico na dúvida do porquê. Mas existe uma explicação simples para essa pergunta. Quando falamos de ambientação e uma boa narrativa, um dos jogos que vem à mente e de muitas pessoas é a franquia Assassin's Creed, um jogo que muitas vezes ficou famoso por ser ferramenta para aprender sobre determinados períodos históricos, mas isso provavelmente você que acompanha o mundo dos jogos já está ciente. Um jogo da franquia nesse cenário oriental, contando uma história que para a série era inédita, um dia seria inevitável de existir, e do que foi mostrado é algo que anima quem realmente gosta de videogame e de uma boa narrativa, como é o meu caso. Um Assassin's Creed inteiramente da nona geração, com a promessa de se descolar dos títulos mais enlatados que foram os anteriores, com muitos pontos de interesse, sidequests irrelevantes que eram mais para preencher o jogo de conteúdo do que qualquer outra coisa. É algo que anima, mas é claro que essas expectativas elas devem ser mantidas, porque ainda estamos falando da Ubisoft, que por mais que seja uma das grandes, ela tem que fazer por onde para poder retomar a sua credibilidade, criada nos seus primórdios, onde ela se preocupava mais em entregar uma experiência excelente do que vender DLC e versões mais caras de jogos. Ainda vou falar sobre esse assunto nesse vídeo. O ponto é, me parece, e espero estar certo disso, e a Ubisoft com Assassin's Creed Shadows quer fazer algo diferente e voltar aos seus tempos que fazia jogos de extrema qualidade com esse título. E o que se vê é uma discussão que não tem nada a ver com o jogo e que só diminui o que é mais importante em um jogo, se ele vai ser bom ou não, porque se depender do preço que ele vai ser cobrado e que era para ser a maior discussão e que ninguém fala, é que não, porque nenhum jogo vale o preço que ele vai ser cobrado, mais ainda em suas versões mais completas. Mas vamos falar um pouco de um dos protagonistas que promete ser um marco para a franquia, até porque, como eu tinha falado antes, é o primeiro personagem baseado em uma figura que realmente existiu, e nisso eu bato palmas para a Ubisoft. O Yasuke, um guerreiro que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI que ficou conhecido como o primeiro dos 3 unificadores do Japão. Em um ano, Yasuke havia se juntado aos escalões superiores da classe guerreira japonesa, os samurais. Em pouco tempo, ele falava japonês fluente e cavalgava ao lado de Nobunaga em batalhas. Sua altura era de 6 shaku 2 sol, aproximadamente 1,88 m. Ele era negro e sua pele era como carvão. Foi assim que um colega samurai, Matsudaira Letada, descreveu Yasuke em um diário em 1579. A altura média de um homem japonês em 1900 era de 1,57 m. Então, Yasuke teria se destacado sobre a maioria dos japoneses no século XVI, quando as pessoas eram geralmente mais baixas por causa da má nutrição. Não há registro da data ou país de nascimento de Yasuke. A maioria dos historiadores afirma que ele nasceu em Moçambique, mas alguns sugeriram outros países como Etiópia ou Nigéria. O que se sabe, no entanto, é que Yasuke chegou ao Japão com um jesuíta italiano chamado Alessandro Valignano em uma excursão de inspeção, e aparece na história escrita apenas em 1579 e 1582. Alguns especialistas dizem que ele era escravo, mas é difícil dizer com certeza. Floyd Webb e Deborah Snow, cineastas que trabalharam em um documentário sobre Yasuke, acreditam que afirmações que ele era um escravo não passam de especulação, na melhor das hipóteses. Com esse contexto histórico, que na hora que eu estava pesquisando sobre o Yasuke, fiquei impressionado por antes nunca ter ouvido falar dessa figura histórica, muito importante para os japoneses principalmente. A Ubisoft tem na mão um personagem muito forte para trabalhar, botando a sua visão artística sobre o seu jogo, como sempre fez com Assassin's Creed. Agora que eu passei um pouco sobre a história de Yasuke, é importante entender o que é Assassin's Creed Shadows e o que os trailers nos revelou. Situado no Japão do século XVI, no final do período Sengoku, o jogo se concentra na luta milenar da Irmandade dos Assassinos, que luta pela paz e pela liberdade, e pela Ordem dos Templários.
templários, que deseja a paz através do controle. O jogo dá ao jogador a perspectiva de dois protagonistas, Naoi, uma Kinoichi, e Yasuke, um samurai africano inspirado na figura histórica de mesmo nome. Os dois personagens são controlados de forma diferente e fornecem um estilo de jogo único, permitindo que as missões sejam abordadas de várias maneiras. Assassin's Creed Shadows se passa no Japão feudal, começando especificamente em 1579 durante o período Azuchi Momoyama, e essa era marca a fase final do período Sengoku, uma época de intensa guerra civil no Japão. O jogo apresenta a figura histórica de Nobunaga Oda, no auge do seu poder após sua vitória sobre o Khan Takeda, usando armas de fogo arcabuz. Os principais eventos históricos incluem o ataque de Nobunaga à província de Iga em 1581, uma batalha significativa envolvendo os Iga-Ikki, conhecido por suas artes ninjutsu. O jogo explora o centro do Japão, incluindo regiões de Kyoto, Kobe, Osaka e a província de Iga, com castelos historicamente precisos como o castelo Takeda. Esse cenário promete um mundo de urbanização vibrante, portos movimentados, bairros de samurais e arquitetura ornamentada, todos significativos para o parkour e exploração do jogo. A influência dos comerciantes portugueses e dos missionários jesuítas, que introduziram o cristianismo e novas tecnologias, como canhões e armas longas, também desempenham um papel na formação do ambiente e da narrativa do jogo. Quero falar de algo que, por mais que eu não gostaria, é importante e foi o motivo que me fez criar esse vídeo. Porque hoje em dia politizar e colocar ideologias nas coisas parece que virou um pré-requisito para qualquer obra. Ou pior, usar de argumentos para propagar preconceito por causa de etnia. Ela não pode simplesmente seguir uma linha artística de como seus criadores querem que ela seja. Mas vamos lá, vamos falar da polêmica envolvendo Yasuke, que eu sei que é a parte que muitos estão esperando que eu fale. Depois do lançamento do trailer do jogo, alguns fãs criticaram a escolha da Ubisoft de ambientar o jogo no Japão, apresentando uma versão fictícia de Yasuke, um africano, em vez de um protagonista japonês, que já tá errado por si só. Até porque o Yasuke foi uma figura histórica que realmente existiu na história do Japão e já foi retratado em diversas obras locais. Ou seja, uma figura cultuada pelos japoneses. E foi pertinente para a Ubisoft usar ele como protagonista. Não foi nenhuma invenção para uma tentativa de inclusão forçada. Continuando, foi apontado que a Ubisoft nunca criou um jogo com um protagonista masculino do leste asiático e sugeriu que Yasuke não era um samurai de verdade, por ele servir apenas como um servo de Nobunaga Oda. Outra afirmativa que não se sustenta, porque pouco se sabe da história de Yasuke. Os próprios responsáveis por um documentário sobre ele não têm certeza de algumas coisas, que afirmam ou negam. A Ubisoft colocaria a visão dela sobre o personagem como ela sempre fez, em qualquer jogo da franquia. A Ubisoft disse que Yasuke foi incluído porque eles queriam um personagem samurai cuja história fosse aberta o suficiente para permitir a criatividade, observando que ainda há muitas perguntas e especulações em torno de Yasuke. O diretor do jogo, Charles Benoit, disse que Yasuke foi escolhido porque os jogadores poderiam descobrir o Japão através dos seus olhos, os olhos de um estrangeiro. Importante ressaltar também que nunca foi a intenção de Assassin's Creed ser uma representação histórica de fatos acontecidos no passado, e sim se apropriar deles para poder fazer uma história única e original para o jogo. Se você pegar qualquer Assassin's Creed, vai perceber isso que eu tô falando, e foi o que fez a franquia crescer e ser o que ela é hoje, e tá sendo usado de argumento por quem tem questões próprias, a falta de semelhança com a história em que ele foi baseado. A mesma pessoa que gostou dos outros jogos. Entende como soa tendencioso esse tipo de argumento? Apesar das polêmicas no ocidente, o jogo se encontra entre os mais vendidos para PlayStation 5 na Amazon japonesa, e o público japonês tratando normalmente como uma obra de ficção. Claro que eu sei que não é um consenso entre os japoneses, mas temos que tratar como a maioria, ou seja, se até para eles não foi algo que incomodasse, é o que deixa a polêmica ainda mais irrelevante. Até porque o mais importante é a obra contar uma história, com uma narrativa instigante e que prenda o jogador com abordagens únicas e usando o que as tecnologias disponíveis têm a nos oferecer. E principalmente que o jogo venha completo e sem nenhum bug, com o desempenho abaixo, sem estar inacabado. Pelo menos essa é a minha visão sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários o que você acha, mas com educação de preferência. Infelizmente, uma coisa que vem se tornando comum no mercado, e principalmente por parte dos gigantes dos jogos, são os preços dos jogos e suas versões completas. E ao meu ver, é uma prática que empobrece o mercado e deixa o que já é inacessível ainda mais para um público que gosta de videogames e quer se divertir com eles, o acesso a esses jogos, entregando conteúdos extras por um preço muito acima do que já é o jogo base, coisas que poderiam estar no jogo final. Particularmente, eu nunca fui fã disso. Eu entendo que toda empresa visa lucros e até aí não tá errado. O negócio é o meio que ela usa para isso, que é totalmente predatório.
quando não chegam no nível de oferecer missões a mais só para quem pagar por versões mais caras. Com a sua versão base saindo a R$350, a Gold R$550 e a Ultimate por R$650, por mais que anime o que estão prometendo sobre esse novo capítulo da franquia, fica um pouco difícil contar que a grande maioria vai se interessar em ter acesso de imediato. Muitos, e com razão, vão esperar uma promoção que deixe o valor mais acessível, e além do valor ser alto no lançamento, ainda tem a chance de vir incompleto, com bugs ou algo que atrapalha a experiência, o que nos últimos anos foi a prática que a Ubisoft adotou nos seus jogos. O que eu acho disso tudo é que um jogo me parece ser promissor e espero que a expectativa gerada em cima dele seja atendida. A Ubisoft sabe da fama dela e que ela precisa mudar. Se não for pelos preços abusivos de seus jogos, que seja pela entrega do produto. Assim ela tem chance de reconquistar um público que cresceu jogando Assassin's Creed e conquistar novos. Afinal, esse é o objetivo de qualquer empresa com suas franquias de nome, como Assassin's Creed é para a Ubisoft. E o mais importante de tudo é ela entender que só depende dela. E se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar no crescimento do canal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E dê sugestões de como eu posso estar melhorando o conteúdo para os próximos vídeos. E caso queira me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dos conteúdos que eu trago aqui no canal. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!